Olá, amigos, irmãos. Eu quero continuar falando sobre a igreja, sobre a unidade de todos os crentes dentro da unicidade da igreja, da única igreja fundada por Jesus e difundida pelos apóstolos. Então a igreja é um reino. É um reino, é isso que as denominações perderam de vista, o verdadeiro sentido do Evangelho. Perderam de vista a razão porque Jesus veio para implantar uma nova raça na terra, a raça cristã, e ganhar a terra. E isso através do reino. Então eu quero ler nesta manhã, neste momento, um versículo no Novo Testamento, Colossenses capítulo 1, versículo 13, que diz o seguinte: e ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Paulo está dizendo aqui que Deus nos libertou do diabo. Todos os homens, toda a raça adâmica, todos aqueles que descenderam de Adão, estavam sujeitos à morte debaixo do pecado, porque todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus, pecaram em Adão. Você não fez nada para nascer pecador, para ser um pecador. Você, por origem, você é pecador. Mas vindo a graça, vindo Cristo, Ele nos libertou do império das trevas, do pecado. E diz a Bíblia que fomos transportados para o reino de Jesus. Então Jesus não é apenas o Salvador. Ele é o rei de um reino. Ele não veio aqui apenas para salvar os homens. Ele veio implantar uma nova dimensão, uma nova ordem na terra, chamada igreja. A igreja e o reino é uma só entidade. Onde quer que qualquer pessoa, em qualquer lugar da terra, um grupo de pessoas, resolvem obedecer ao Rei Jesus, os seus princípios de vida, tudo que ele pregou, tudo que ele falou, quando um grupo de pessoas em qualquer lugar aceita isso, essas pessoas se tornam a igreja. A igreja são pessoas que vivem a realidade do reino. Prega o reino, fala sobre o reino e mostra as virtudes do reino. O reino é poder, o reino é força, o reino veio para dominar a terra. É isso que os pregadores precisam resgatar. Jesus falou sobre o reino, Paulo pregava sobre o reino. O próprio Jesus disse: vocês não precisam se preocupar com comida, com bebida, com aquilo que vão vestir, mas se preocupe com o reino. O reino está em primeiro lugar. Aí vem as exigências do reino. O reino não pode ser dividido. O reino tem apenas um rei. Agora, por que os crentes estão divididos? E a minha função para postar esses vídeos é falar o que nenhum pregador está falando. Eu tenho observado, procurado ouvir muitos pregadores no YouTube, mas ninguém fala da unidade única. Só fala de Jesus salva, Jesus cura, tudo é verdade. Mas Jesus salva, Jesus cura, para que você venha para o reino e se torna uma unidade com todos os irmãos em Cristo Jesus. Não há dois reinos, não há duas igrejas. Esqueça o nome Batista. Quem é que deu nome nesse grupo chamado Batista? Quem é que deu nome nesse grupo chamado Presbiteriano? Quem é que deu nome nesse grupo chamado Metodista? Cuspe de Deus, Puleiro dos Anjos, a Voz Direta do Éden, Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja da Graça, Assembleia da Graça, da Plena Graça, Assembleia Botas de Fogo. E
tantos nomes esdrúxulos, feio, que humilha. Não está com nada isso, queridos. Esqueça Lutero, esqueça Calvino, esqueça Daniel Berg, esqueça Luiz Franciscão, esqueça todos estes homens que estão coroados aí como grandes vultos que inventaram uma igreja. Esqueça e venha para o Novo Testamento e você vai achar ali, igreja em Jerusalém. Na época que isso foi escrito, está ali em Atos 8, a história paralela da igreja diz que havia reuniões em mais de 200 casas em Jerusalém. Mas quando a Bíblia fala de Jerusalém, da igreja, diz, houve perseguição contra a igreja em Jerusalém. Então o que eu estou aqui, a minha voz gritando, é para que vocês deixem todas essas divisões e venha para a igreja, para a unidade. E deixe de ser crianças. O que é ser criança? Aquela que briga qualquer brinquedinho. Você dá uma canetazinha dessa aqui para 2, 3 crianças, começa a brigar. Porque são crianças. Porque na verdade todos os crentes na fé genuína são iguais. Eles se dividem pelas ventos de doutrina. A Bíblia fala de doutrinas, que é a sã doutrina, e ventos de doutrina. O que são as doutrinas? As doutrinas da Bíblia é o objeto da nossa fé, porque a nossa fé tem 2 momentos. No primeiro momento você crê. No segundo momento, em quem você crê, no que você crê. Então, sentimento de crer, fé. Muitos têm o objeto da sua fé em Maomé, em Nossa Senhora Aparecida, no Papa, no dinheiro. Mas a verdadeira fé tem um objeto bíblico, que é o que Jesus trouxe. Então se você pegar um crente batista, um crente metodista, uma Assembleia de Deus, um adventista, cristão do Brasil, colocar todos juntos e perguntar para eles assim, o que significa Jesus para você? Quem é Jesus? Ele vai dizer, Jesus é o meu Salvador, é o meu Senhor. O que significa o sangue de Jesus? O sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Tudo é igual. Agora, quando a Bíblia fala que você pode ter a unidade, comendo ou não comendo, guardando ou não esse dia, a Bíblia está falando que isso é vento de doutrina. Qual o problema da pessoa guardar ou não guardar o sábado? Qual o problema da pessoa comer ou não comer carne de porco? Qual o problema da pessoa usar véu ou não usar véu? Isso são ventos de doutrinas que não vai implicar na salvação. A ceia. Qual o problema? Um toma ceia cada 30 dias, outro cada ano, outro todos os domingos, que é o nosso caso. Nós tomamos, como igreja, a ceia todos os domingos. A ceia faz parte da nossa reunião de edificação. O Senhor disse que a ceia nos faz lembrar da morte do Senhor até que venha. Mas qual o problema de tomar desse ou desse? Não tem problema. Você não vai deixar de ser salvo, você salvo porque toma mais ceia ou menos ceias. Batismo. Qual o problema? Ir de batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com mais água, menos água, se rio, tanque, qual o problema? Queridos, nós podemos ter unidade com diversidade de opiniões. É isso que a Bíblia fala. Unidade, não uniformidade. O Senhor não nos criou uniformes. Cada pessoa é diferente da outra. Foi Deus que... Isso é multiforme, sabedoria de Deus. Eu sou de um jeito, você de outro. Agora nós podemos ter unidade em Cristo, tendo Ele como Senhor, como Rei. Você está num reino, eu também estou no mesmo reino. E não vai ser diferente. Agora, você corre muito risco em estar dividindo o corpo. Por quê? Porque quando a Bíblia fala da divisão, é tremendo. Lá em Provérbios 6, diz que 6 coisas o Senhor aborrece, mas a 7ª ele abomina. Ele aborrece quem derrama sangue inocente, o caluniador, o mentiroso. Então, são pecados terríveis, mas Deus só aborrece. Mas ele abomina aquele que divide os irmãos.
Olha, aquilo que para você é grande, de Deus, Deus só aborrece. Derramar o sangue do inocente, o sujeito chegar e matar alguém que não tem culpa de nada, meter a faca nele ou atirar na cabeça dele, matar, Deus apenas aborrece. Mas aquele que chega e coloca uma contenda entre os irmãos, Deus abomina. E o que é abominação? Para você ter uma ideia, digamos que o seu cachorrinho morre na sua sala. Você se aborrece com aquilo. O cachorrinho tão querido, você tantos anos com você apenas ficou aborrecido porque ele morreu. Mas deixa aquele cachorrinho ali na sua sala mais uns 10 dias, você chega lá, está inchado, podre, fedendo terrivelmente. Aí você abomina, você não pode nem olhar para aquilo mal cheiroso, terrível. É isso que Deus vê nas denominações que dividem o povo de Deus. É um mau cheiro, é uma coisa horrível. Aí você vai lá para Gálatas 5, Paulo diz que aquele que divide, os facciosos, não entrarão no reino de Deus. Isso tem que nos estremecer. Porque se você diz, eu sou batista, você está dizendo que você não é presbiteriano. Então você é uma facção. Se você não pode ser todos ao mesmo tempo, você é uma divisão. Por que eu saí da igreja metodista e me posicionei na cidade de Mandaguari como a igreja que está em Mandaguari? Eu tenho comunhão com todos eles, porque eu não discuto opinião. Eu discuto a unidade, porque a Bíblia é clara, não haja entre vós divisão. E esse vós não é só a igreja presbiteriana ou só a igreja metodista. Não haja divisão entre todos. Agora, esta igreja apóstata que divide, que está aí, sentada em muitas águas, que é numerosa, que começou com a igreja católica lá 400 anos atrás, depois veio a reforma, aí dividiu, aquela enxurrada de divisão, vai ter que estar no juízo. Porque a Bíblia diz isso. Mas você, querido irmão, não precisa estar lá. Eu saí, enfrentei tudo. Hoje há pessoas que me odeiam por isso. Mas eu tenho que cuidar da minha alma. É o meu espírito. Eu vou ficar pouco tempo aqui na terra, mas eu vou ficar para sempre com o Senhor. Então o Senhor me levantou em Mandaguari como uma voz forte, destemida, para falar que todos os crentes, baseado nas Escrituras Sagradas, não é o que eu penso, é o que a Escritura diz, que não podemos ser divisivos, porque a divisão é uma abominação diante de Deus. Então eu nunca vou dizer que sou metodista, porque se eu disser que sou metodista, eu não posso ser metodista e ser Assembleia, e ser da Cristã do Brasil, e ser todas as outras ao mesmo tempo. Então eu não quero ser uma divisão. Então eu sou da Igreja de Jesus. Estou dizendo, venham todos estar comigo, e não precisa mudar o seu pensamento. Você já tem Jesus como teu Senhor? Você acredita que Ele é o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, e que virá? Você acredita nisso? Venha ser um comigo. Eu não vou discutir com você questão de sábado, eu não vou discutir questão do véu, do ósculo santo, de qualquer coisa que você creia, desde que você tem Jesus como Senhor da sua vida, querido. Então, Mandaguari, ouça a voz do Espírito. Eu estou falando pelo Espírito. Eu não tenho igreja, eu não fundei igreja. Eu não quero nada. Eu quero apenas que o Senhor Jesus seja glorificado e que todos os crentes venham para Ele e mantenham esta unidade que a Bíblia fala tão claramente. Ela diz, vocês precisam se revestir de humildade, de mansidão, de longanimidade, preservar a unidade do Espírito. Há um só corpo, está lá em Efésios 4. Há um só Espírito, há um só Senhor. Há uma só igreja, querido, que é o corpo de Cristo. Então, quer ser sábio para a vida eterna? Não seja divisivo. Nunca diga que você é batista. Nunca diga eu sou metodista. Diga eu sou cristão, eu sou de Cristo. Eu sou um com todos aqueles que estão em Cristo. Venha. Eu estou pregando isso aqui em Mandaguari. Se você estiver em qualquer outra cidade, erga a tua cabeça, abra os teus olhos, esqueça
Todos esses inventadores de religião aí, de denominações, esqueçam o que disse Lutero, o que disse Calvino, esqueçam o que diz Franciscão, e ouça o que diz os apóstolos. Venha, você recebeu, se você tem uma Bíblia aí na sua casa, você tem um documento de Deus nas suas mãos. E é esta Bíblia aqui que hoje te defende, que hoje te mostra o caminho, que lá no dia do juízo, é esta Bíblia é que vai te acusar. Esta palavra eterna, palavra enviada a nós, a sabedoria de Deus para nos fazer sábio. E se você rejeita esta palavra, esta mesma palavra que hoje te defende, que hoje te traz sabedoria, ela no juízo vai te condenar. Então, é só isso que eu estou te pedindo. Eu não estou pregando aqui nenhuma doutrina, estou? Não. Eu estou só dizendo o seguinte: saia das divisões. Saia. Seja corajoso e forte. Seja você mesmo. Decida a sua alma, a sua sorte. E venha para a verdadeira igreja. A igreja é Jesus. Paulo perseguia a igreja e Jesus disse: eu sou quem tu persegues. Paulo foi o que mais entendeu sobre a igreja. Por quê? Porque ele viu que Cristo, a igreja, se torna uma só entidade. Nós todos somos a extensão de Cristo. Cristo veio para dentro de mim, veio para dentro de todo aquele que crê nele, para tornar uma unidade do seu corpo, para ganhar a terra como um reino divino. Divino. Essa história que pregam para você, se aceita Jesus e vai para qualquer denominação e fica esperando Jesus voltar para ir para o céu, isso é conto de carochinha. Na verdade é o céu que vem para a terra. Você está sendo escolhido por Deus, salvo, para ser preparado para ser sacerdotes e reis na terra para todos sempre. Ninguém vai para o céu, não. É Jesus que vem para a terra, para reinar eternamente com os homens. Por quê? Porque a terra já está no céu, querido. Tudo está no céu. Onde que está o sol? Onde que está a terra? Está no céu. Se você disser que Deus vai nos tirar da terra para levar para um outro lugar, você está dizendo que Satanás tomou a terra de Deus. Satanás tomou a terra de Deus e fez Deus, expulsou o homem daqui com Deus e tudo. Vai embora, Satanás. Não! Quem vai ser expulso da terra é Satanás com os ímpios, com aqueles que não aceitam Jesus, com os divisivos, aqueles que aceitaram Jesus, mas não entraram para a unidade. Porque a Bíblia diz que aqueles, não adianta você ser crente em Jesus e ser divisivo, porque está escrito aqui, ó. Está escrito aqui, Gálatas 5, lê lá. Está escrito aqui. Aqueles que promovem divisão não herdarão o reino. E lá Provérbio diz que Deus abomina aquele que divide. Então, saia da divisão e venha para a igreja. Se posiciona na sociedade dizendo: eu sou a igreja que está, no meu caso, Mandaguari. Se você é de Maringá, a igreja que está em Maringá. Quem é a igreja que está em Maringá? Todos que aceitam Jesus como Senhor e vêm para a unidade. É a igreja. A igreja é a unidade em Cristo. Então, queridos, que Deus possa te abençoar e te dar espírito de revelação, para que você não seja Maria, vai com as outras, baixa a sua cabeça e entra em qualquer porta que está aberta que diz que é a igreja. Faça perguntas. De onde veio? Quem pôs nome? Você vai descobrir que não é a igreja, porque a verdadeira igreja, Jesus é quem fundou, foi ele que pôs nome, foi ele, nem ninguém. E a igreja, como disse Jesus, que a salvação vem dos judeus. Jesus veio dos judeus, a igreja veio dos judeus. Pergunta de onde que veio a sua igreja, esse nome. De onde que nasceu esse nome Batista? Veio de Cristo. Se não veio de Cristo, não pode ficar na igreja de Cristo. É como Eva e Adão, é isso que Deus me revelou. Só pode ficar em Eva aquilo que saiu de Adão. Tudo em Eva saiu de Adão. Tudo na igreja saiu de Cristo. O nome, o jeito de ser, a natureza, tudo de Cristo. Se não veio de Cristo, não pode ficar na igreja. Então, da onde que veio o nome que você sustenta? Eu sou metodista. Da onde veio esse metodista? Veio de Cristo? Se você ficar com ele, você vai ter problemas. Porque para se tornar um com Cristo,
precisa ser como Eva. Eva tinha tudo de Adão. Adão, um que se tornou dois, e dois que se torna um. Cristo e a igreja, a mesma coisa. A igreja sai de Cristo e se torna uma com ele. Para se tornar com ele, não pode ter corpo estranho. Quando você diz, eu sou presbiteriano, da onde veio esse presbiteriano? Não veio de Cristo? Não. Então, é estranho, não vai se tornar um com Cristo. E você vai ter problemas. Você vai ter problemas no dia do juízo. Estou avisando como profeta de Deus, sem nenhum interesse, a não ser restabelecer a verdade perdida. Então, queridos, até a próxima.